Fala galera, beleza? Bom, vou continuar mais uma vídeo explicação aqui. Peguei uma questão da Unifesp que diz o seguinte: colocam-se n ao cubo cubinhos de arestas unitárias juntos, formando um cubo de aresta n, onde n é maior que 2. Esse cubo tem as suas faces pintadas e depois é desfeito, separando-se os cubinhos. Obtenha os valores de n para os quais o número de cubinhos sem nenhuma face pintada é igual ao número de cubinhos com exatamente uma face pintada. Bom, primeira coisa que a gente tem que perceber aqui, como que está esse cubo, né? Então, se a gente fosse imaginar, mais ou menos assim, como que estaria esse cubinho aqui? Então, ele é formado, né, por arestas de tamanho n, né? Que estão aqui. E aí tem n de arestas, né? Por isso que ele coloca n ao cubo, porque tem n de assim, né? N de assim, tamanho, né? E n de assim, nessa dimensão também. Tudo bem? Bom, ok. Então, existem algumas situações aí, né? Ele está querendo dizer, vamos ver se você consegue imaginar, ó, que tem vários cubinhos aqui, ó, compondo esse cubo, ó. Tudo bem? Ó, tem vários cubinhos. Aqui, aqui. E aí assim vai infinitamente, ó. N vezes, né? E aí ele está falando assim, ó, existem formas, né? Que é a composição desses cubinhos. Imagina que esses cubinhos estão formando esse cubo maior. E aí eles pintam as faces, ó, dos cubinhos, ó. Imagina que essa face desse cubinho está pintada, essa face também, né? Não tem nenhuma outra forma de pintar, né? Nenhuma outra maneira de consiga pintar mais de 3 faces dos cubinhos, ó. Então esse é o número máximo de faces que a gente consegue pintar, né? Porque, ó, a parte de baixo dele não dá. A parte de dentro está voltada para o cubo, né? Então também não consigo. E essa outra aqui também não. Então o número máximo que eu consigo pintar aqui, ó, é essa que está exposta, né? Essa parte de fora, essa parte de fora e essa daqui. As outras três, né, que estão voltadas para dentro, eu não consigo. Então esse é o número máximo de faces que eu consigo pintar, 3. E onde elas estão localizadas nessa situação? Estão nos vértices, né? Ó. Quantos vértices tem o cubo, né? Tem 8, ó. Então pode contar aqui comigo, ó. 4 em cima e 4 embaixo, né? Então vamos começar a descrever essas situações, ó. A primeira situação é o número máximo, né? Que são 3 faces pintadas. 3 faces pintadas, tudo bem? E aí como é que é essa situação, né? Ela acontece 8 vezes. Tudo bem? É isso. Bom, a segunda situação é eu não ter 3 faces do cubinho pintado, mas eu posso ter 2. Olha só, de que maneira, ó. Imagina esse cubo do lado que não está localizado no vértice. Eu consigo pintar ele aqui e aqui. As outras duas eu não consigo pintar, né? E isso acontece quantas vezes, né? Ó, exceto, acontece toda vez que tem um encontro das arestas, exceto nos casos em que está nos vértices, porque esses casos a gente já calculou, ó. Então a gente não pode repetir. E isso acontece nessa parte da aresta, acontece nessa, acontece nessa, acontece nessa, acontece nessa de trás, nessa, nessa. Quantas são as situações, né? Acontece aqui, acontece aqui, acontece aqui, aqui, aqui e aqui também. Então quantas são as situações? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então isso acontece, ó, na segunda situação, que tem 2 faces pintadas, acontece 12 vezes. De que maneira? Ora, tá vendo aqui da maneira que ela ocorre, ó? Eu tenho n assim, tudo bem? Eu tenho n de comprimento. Só que essas da ponta não, ó. Então é unitário. Então eu tenho que tirar dessa ponta e tenho que tirar dessa ponta também. Então aqui eu tenho n menos 2, porque eu tiro uma daqui e uma daqui. Então eu tiro duas. Então eu tenho o comprimento de n menos 2 nessa situação do meio, tudo bem? Ó, então tem n menos 2.
Então, isso acontece 12 vezes. Vamos continuar a descrição dessas situações. Ó, vou fazer em verde agora. A terceira situação é quando eu tenho apenas uma face pintada. Uma face pintada. Tudo bem? Como é que isso vai acontecer? Bom, seguinte, quando eu tenho uma face pintada, é a situação que ela está aqui no meio, ó. Tá vendo aqui? Ela está aqui no meio, ó. São aquelas pecinhas que eu não consigo, né, pintar mais do que as que estão aparecendo aqui. Ó, isso acontece nessa face, nessa, na de trás, nessa do lado e nessa. Ao todo de 6 faces. E de que maneira a gente pode expressar isso? Bom, elas acontecem aqui da mesma maneira que esse pedaço corresponde a n-2. E aqui também corresponde a n-2, porque eu tiro uma daqui e tiro uma daqui também de baixo, né? Então, se eu fosse pensar na face como ela está lá, ela acontece 6 vezes essa situação aqui, ó. Ela tem um comprimento de n-2 e aqui também de n-2, né? Só que isso acontece em todas as faces do meio, né? Também conhecido como área. E como é que fica isso aqui, né? Num quadrado que é a frente do cubo. É lado vezes lado ao quadrado. Então, é n-2, que é quanto vale o lado, né? Elevado ao quadrado. Tudo bem? Essa situação é um pouquinho mais, tem que ter um pouquinho mais de capricho aí, um pouquinho mais de olhar, né? Então é nessa situação que acontece, ó, acontecem várias áreas formadas dessa maneira. Tudo bem? Olha lá, 6 vezes isso. E tem a quarta situação, que é quando eu não consigo pintar nenhuma face. Vai ser um pouquinho mais difícil de imaginar essa situação. Que é os cubinhos que estão aqui no meio, olha só. São os cubos que estão na parte interna, ó, lá dentro. Não sei se você vai conseguir imaginar isso, ó, mas são os cubos que estão lá dentro. Eles não encostam, tá vendo aqui? Em nenhum pedaço. E aí, como é que isso acontece, né? De que maneira isso acontece? Bom, isso acontece de tal maneira que é n-2, né? Por quê? Porque eu desconto o pedacinho que ela não consegue encostar dessa parte interna e nem dessa parte interna daqui. Então, desconta uma unidade daqui e uma unidade daqui também. De tal maneira que isso acontece n-2, só que agora é tridimensional, né? Então, eu elevo ao cubo, porque acontece nas 3 dimensões, né? Imagina que agora você tem um cubo nesse formato aqui, né? Ó. Você tem um cubo lá dentro, que são os cubos que as arestas não encostam, tudo bem? Espera só um minutinho, deixa eu apagar aqui para conseguir ilustrar melhor. Bom, então ela acontece nessa seguinte situação, né? Eu tenho aqui o cubo, que não encosta, né? Ele não encosta nas arestas, né? Ele já está na parte interna, né? Eu quero que você imagine isso aqui internamente. E ele já tem medida n-2 aqui, n-2 aqui e n-2 aqui também na altura. Então, isso acontece no espaço. Então, a gente diz que está elevado ao cubo. Tudo bem. A parte mais difícil aí talvez fosse descrever as situações. Bom, vamos para as perguntas. A. Obtenha o valor n, né, o valor de arestas, para os quais o número de cubinhos sem nenhuma face pintada é igual ao número de cubinhos com exatamente uma face pintada. Então, ele quer que ele quer saber qual é a situação que ocorre nenhuma face pintada ser igual a exatamente uma face pintada, né? Então, a gente vai equiparar, ó, vai equivaler às expressões. Então, para nenhuma, como é que ela acontece? n-2 ao cubo tem que ser igual a uma face pintada, que é essa situação aqui, ó. 6 vezes n-2 ao quadrado. Tudo bem? Bom, feito isso, o que a gente pode escrever? n-2 ao cubo a gente pode escrever como sendo n-2 vezes n-2 ao quadrado. Tudo bem? Por que, professor? Ora, porque se está elevado ao cubo, eu posso escrever em forma de quadrado e lembrar que aqui eu tenho 1, né? As bases são iguais, eu posso manter a base e somar os expoentes, que eu vou ter exatamente a minha forma primitiva. Então, vamos lá. E do outro lado eu tenho n-2 ao quadrado. Olha por que é favorável essa forma de escrever. Porque aqui eu já consigo eliminar dos dois lados. Ó, eu divido os dois lados por n-2 ao quadrado e elimino. O que me resta? n-2 igual a 6. Isolo n, esse mais 2 vem para cá, esse menos 2 vem para cá mais 2, e 6 mais 2
também conhecido como 8. Então, quando n for igual a 8, quando o número de arestas for igual a 8, tudo bem? Pergunta B, né? De bola. Ele quer saber, na pergunta B, a seguinte situação, né? Quando que ele quer que você obtenha o número, os valores de n para os quais o número de cubinhos com pelo menos uma face pintada é igual a 56. Olha só o que acontece nessa situação. Ó. Ele quer que pelo menos uma face pintada, né? Então, se ele quer que pelo menos uma face pintada, vale uma face pintada, vale duas faces pintadas e vale três faces pintadas. Ou seja, vai do número mínimo até o número máximo. A única que não pode entrar aqui é 0, né? Nenhuma face pintada e maior que 3, porque não existe essa situação. Então, como é que isso vai acontecer na letra B, né? Eu vou somar todas as possibilidades, todas as possíveis, né, formas que se apresentam. Então, como é que vai ser? Bom, a primeira possibilidade é quando é 8, né? O 8 aqui, porque são 3 faces pintadas. Vou somar com a possibilidade de ser 2 faces pintadas, que é dada por essa expressão aqui, ó, 12 vezes n menos 2. E vou somar também com a situação que é uma face pintada, que é 6 vezes n menos 2 ao quadrado. E tudo isso igual a 56. Vou desenvolver aqui, ó, 8 mais 12n menos 24 mais, olha isso aqui é quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, né? Tudo isso multiplicado por 6 que está aqui fora. Então, vai ficar 6n ao quadrado, menos, né? 6 com menos 4 vai ficar menos 24n, e 6 positivo com 4 vai ficar mais 24. Tudo isso n igual a 56. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só o que acontece aqui, ó. Eu tenho mais 24 com menos 24, vai embora. Tudo bem? E aí a gente continua aqui, ó. Qual outra situação que eu tenho, né? Aí eu tenho coisas aqui para agrupar em comum, ó. 12n com menos 24n, né? Então, foi organizado de uma forma que vai aparecer uma expressão de segundo grau, ó. 6n ao quadrado mais 12n com menos 24n dá menos 12n. E aqui eu tenho um número puro, 8, né? Mais 8. Esse mais 56 vem para cá, menos 56 e restou 0 do outro lado. Tudo bem? Ó, ajeitando essa expressão vai ficar 6n ao quadrado menos 12n. Tudo bem? Menos 48. Tudo isso igual a 0. Agora é só resolver essa equaçãozinha aqui. Equação de segundo grau, né? Então, vamos lá. Delta vai ser menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C, que é menos 48. Delta vai ser 144, mais 4 vezes 6, que é 24. Ó, aqui ficou menos com menos, ficou mais, né? Então, 4 vezes 24, 4 vezes 6, 24, perdão. 24 vezes 48 dá 1152. Tudo bem? E aí você soma, isso aqui tem que dar 1296. Continuando. N vai ser menos B, né? Menos B, olha aqui, já é menos aqui, então vai ficar positivo. Então, mais 12 mais ou menos raiz de 1296 sobre 2 vezes 6, que é o valor do A. Então, N vai ser 12 mais ou menos 1296, tem raiz exata, é 36, sobre 12. Então, vamos calcular. Para N1 vai ser 12 mais 36 sobre 12. Isso dá 48 sobre 12, que dá 4. A segunda situação, vamos ver o que acontece. A gente tem que calcular na segunda situação, né? N2 vai ser o quê? 12 menos 36 sobre 12. Isso vai dar um valor negativo, né? Menor que zero. E aí a gente já para por aqui, nem precisa saber o resultado, né? Porque aqui vai dar 12 menos 36, vai dar um valor negativo. Um valor negativo dividido em um valor positivo resulta em um n negativo. O que não pode acontecer. Por quê? Porque trata-se de arestas, né? Não existem arestas negativas.
Então ela tem que ser um número natural, ok? Bom, resumidamente, a resposta da letra A, n igual a 8, e resposta da letra B, n igual a 4. Tá bem? Espero que tenha dado para entender, pessoal. Um pouquinho longa essa resolução. Muita interpretação e modelagem, mas vale muito a pena treinar esse tipo de exercício. Espero ter ajudado vocês. Um grande abraço e um grande beijo.